Meu nome é Samara Soares, eu sou acadêmica de enfermagem e o meu trabalho é sobre transtornos mentais em médicos. Um presente estudo realizado no estado de Pernambuco, no Brasil, coletou alguns dados de alguns médicos, onde queria localizar se esses médicos apresentavam alguns sintomas de TMC, transtorno mental. Nessa unidade hospitalar onde esses médicos trabalhavam, tinha 478 leitos, onde fazia diversos serviços da área da saúde, como fisioterapia, nutrição, entre outros. Quanto a características do cotidiano do trabalho médico, observaram-se o tempo de serviço, o vínculo que o médico estava trabalhando, entre outros. Para identificar os TMC, utilizou-se um método que é o Self-Reporting, que foi desenvolvido por Harding, que foi validado no Brasil em 2004, com sensibilidade de 85% e especialidade de 80%. É composto por 20 questões do tipo sim e não, 4 sobre sintomas físicos e 16 sobre distúrbios psicoemocionais. Nessa pesquisa que foi realizada, né, com esse desenvolvimento que não era do Brasil, veio de outro país, foi realizada e estabelecido que o presente estudo foi de 8 e acima para os considerados suspeitos de TMC e de 7 abaixo, ou seja, de 8 acima considerados do TMC e de 7 abaixo. Ou seja, significa que muitos médicos que trabalham na área da saúde possuem esse tipo de transtorno mental. Na década de 70, isso ficou conhecido como burnout. Por que burnout? Burnout era o nome que se dava a médicos que cuidava de dependentes químicos, que a partir do momento que esses médicos cuidavam desses dependentes químicos, eles foram adquirindo algumas características, que ficou 3 tipos de características, que são a exaustão emocional, a despersonalização, que pode ser chamada também de cinismo, e a diminuição da realização de trabalho, ou eficácia no trabalho. Eu vou explicar sobre essas 3. A primeira, que é a exaustão emocional, ela é mais fácil de ser compreendida e identificada. Ela pode ser relacionada à tensão no ambiente de trabalho, o excesso de trabalho, a sobrecarga de trabalho, porque tem médicos que trabalham horas, não só médicos, enfermeiros trabalham horas por dia cuidando dos pacientes. Sensação de que não há nada mais a ser feito, ou seja, que eles se sentem incapacitados de trabalhar, porque eles sentem-se que não tem mais o que ser feito, e isso acaba tendo um problema psicológico, porque aquele médico ele vai se sentindo incapacitado, vai ficando emocionalmente amargurado. Já a despersonalização, que é a segunda característica, ocorre quando os profissionais começam a se tornar insensíveis em relação aos outros, no caso aos pacientes. Há uma indiferença, um distanciamento do trabalho, é uma relação muito ruim entre o médico e o paciente, porque ele com a sobrecarga de trabalho, alguns problemas, ele acaba perdendo a empatia, infelizmente. Então, ao invés de se referir ao paciente X internada por causa de um quadro de depressão, pode se referir a ela como aquela deprimida. Obviamente, isso tem consequências negativas nas questões profissionais e, portanto, um distanciamento no trabalho. Ou seja, quando o médico ele tem essa fase do cinismo, ele tem que se distanciar do trabalho para ter mais um motivo de trabalhar novamente, entendeu? A mente dele tem que se acalmar para ele poder voltar a trabalhar novamente. E por último, a eficácia no trabalho ou a baixa realização pessoal. Pode envolver a sensação de ser incompetente, ineficiente, a pessoa se sentir
como uma pessoa para nada, entendeu? A perda do controle, a perda da satisfação como profissional, a sensação de ser incapaz para realizar qualquer trabalho. Isso acontece também em muitos jovens que começam a trabalhar, jovens que começam a fazer medicina, jovens de 20 anos, entendeu? A sobrecarga acontece mais em médicos com a idade mais de 30, 35, e os mais novos de 25 anos, 28, né? Eles têm ele não sente se sobrecarregado ainda. Ele sente essa fase que é a eficácia no trabalho. Quando infelizmente algum paciente vai a óbito, ele se sente incapaz. Muitos podem ficar com depressão porque eles estão cuidando do paciente e acontece algo de errado com o paciente. Eles se sentem inipotentes. Além dessas características centrais, o profissional com burnout, que é o que eu falei, pode achar que faz mais trabalho do que os outros, que a divisão de tarefas é injusta ou que os seus esforços não são reconhecidos. Infelizmente isso acontece. Mas quando o médico ele possui esse TMC, transtorno mental, a prioridade é ele se afastar do serviço ali por um tempo, procurar apoio psicológico, terapias, para poder voltar novamente. E a extensão do problema infelizmente, um trabalho encontrou cerca de 45% dos médicos já apresentaram sintoma de transtorno mental, enquanto a pesquisa online encontrou 39,8% da classe sofria com este problema. Um outro estudo americano concluiu que as maiores taxas do transtorno são observadas em médicos que trabalham em emergências e em terapia intensiva. Ou seja, médicos que trabalham em terapia intensiva com pessoas dependentes e médicos que trabalham em plantão de noite possuem mais, como eu posso dizer, mais possibilidades de adquirir problemas mentais, transtornos mentais. Como a pesquisa mostrou, 45% dos médicos já apresentam esses sintomas. Infelizmente, apresentam esses sintomas. Os maiores níveis de despersonalização, de insatisfação com a carreira e de conflitos entre a vida pessoal e profissional ocorrem em médicos com até 10 anos de formados, melhorando com o tempo. Os níveis de exaustão emocional foram os maiores entre aqueles que 11 a 20 anos de formados, ou seja, a partir dos 10 anos de formados, os médicos eles adquirem um problema emocional, porque aqueles jovens de 25 anos, eles não vai adquirir ali agora o transtorno emocional, o transtorno mental, porque ele está ainda no início do trabalho. Mas se eles não ter um cuidado com a saúde mental, daqui uns 10 anos, infelizmente, eles possam adquirir. E quem está sobre o risco? Um estudo demonstrou que profissionais de saúde são aqueles com maior risco de desenvolver essa doença, que é o transtorno mental, inclusive também comparados a outros trabalhos que são também bastante sobrecarregados. São médicos, geralmente possuem altos níveis de idealismo, perfeccionismo e elevado senso de responsabilidade. Por isso, porque eles se sentem eles são muito sobrecarregados, as pessoas esperam muito deles, entendeu? Eles têm que fazer aquela meta. Quais seriam as causas? A maioria das causas é o estresse no trabalho, costuma ser razões mais abrangentes e que envolvem uma série de fatores como as características do sistema de saúde, ou seja, em muitos hospitais o médico quer ajudar, mas não pode porque não possui os equipamentos. Ele sente-se incapacitado, ele fica desestruturado por causa disso.